Você já reparou como a frase "não temas" ela se repete várias vezes na Bíblia? Será que o cuidado de Deus é só com a questão emocional ou o medo pode causar mais dano do que nós imaginamos? Olá, eu sou Léo Murata, você está no Ponto de Equilíbrio e hoje eu quero falar com você sobre o perigo do medo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Moisés tinha acabado de morrer e Deus já tinha escolhido o sucessor dele, era Josué. E no capítulo 1 do livro de Josué, Deus começa a dar instruções para ele. E no versículo 9, Deus diz para Josué assim: "Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas e nem te espantes." Há quem diga que a Bíblia repete por 365 vezes a frase "não temas", porque dizem que para cada dia do ano Deus está dizendo "não temas". Bom, eu particularmente não sei, nunca contei. Mas uma coisa eu sei, algo que Deus repete muito em sua palavra é porque Ele realmente quer muito chamar a nossa atenção para ela. Você já deve ter ouvido falar do episódio lá em Mateus capítulo 14, onde Jesus vem andando por sobre as águas. E os discípulos estão com medo, pensando que é um fantasma. E Jesus disse: "Não temas, sou eu." E Pedro diz: "Mestre, se és tu, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Sim, ele andou por sobre as águas. Mas no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, diz: "Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: 'Salva-me.'" É importante você entender que realmente Pedro ele andou por sobre as águas. Quando que ele andou por sobre as águas? Quando ele estava crendo. Enquanto ele estava crendo, o poder de Deus estava operando e estava fazendo ele andar por sobre as águas. Mas no versículo 30 diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Por que Pedro andou? Porque ele creu. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de crer. O que fez Pedro parar de crer? O vento? Não. Lê o texto lá. "E reparando, porém, na força do vento, teve medo." Não foi o vento que afundou Pedro, foi o medo. Porque onde medo está, a fé não está. E sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. Tiago capítulo 4, no versículo 7, Tiago diz: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Quando eu resisto firme na fé, o diabo foge, porque a fé é como se fosse uma barreira que impede ele de entrar. Então a fé fecha a porta para o diabo, mas o medo abre a porta. Onde o medo está, a fé não está. Não foi isso que Jesus disse para Jairo quando estava indo ressuscitar a filha dele? "Não temas, crê somente." O que Jairo precisava para o seu milagre? Crer. É por isso que Jesus disse: "Não temas." Por quê? Porque onde medo está, a fé não está. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia narra sobre um rei de Judá chamado Josafá. De repente chegaram em cima dele e deram uma notícia: "Uma grande multidão está vindo contra ti." A Bíblia diz que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E Deus disse algo para ele: "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão." Eu quero que você preste atenção em como Deus tem o cuidado de trabalhar para que o medo saia primeiro das pessoas. Porque se o medo não sair, a fé não pode chegar. E sem fé a pessoa não consegue receber o que Deus quer dar. "Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão." Se quando aquela multidão chegasse, eles estivessem em fé, o poder de Deus poderia operar. Mas se quando a multidão chegasse, eles estivessem com medo, eles iam afundar igual Pedro afundou. O medo, ele abre a porta para o problema entrar. Se você resistir firme na fé, o problema é vencido. Mas se você tiver com medo, Deus não pode operar, porque a única forma de Deus operar é pela fé, e onde medo está, fé não está. Antes do problema chegar, o medo do problema vem na frente. Você já prestou atenção que antes do coronavírus chegar no Brasil, o medo do coronavírus já estava aqui? Porque o medo vai abrir a porta para o problema entrar, mas a fé mantém a porta fechada. Você já deve ter ouvido falar do famoso episódio de Davi contra Golias, narrado em 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia diz que por 40 dias, Golias gritava, pedindo para Israel enviar um homem para lutar com ele. Por 40 dias, aquelas tropas de Israel ouviam aquele filisteu gritando. O versículo
versículo 11 de 1 Samuel 17, diz que Saul e Israel, do ouvir as palavras do filisteu, ficaram espantados e tiveram muito medo. Preste atenção no que eu vou te falar. Antes de Golias entrar em combate, o medo de Golias já tinha chegado. Quando foi que Pedro teve medo? Quando ele parou de olhar para Jesus e colocou a sua atenção nas circunstâncias, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Você já prestou atenção que o exército de Israel sabe a altura de Golias, sabe os detalhes do capacete de Golias, sabe os detalhes da couraça de Golias, sabe os detalhes da lança, sabe até quantos quilos pesa a ponta da lança. Mas quando você repara nas falas de Davi, você vai ver Davi falando que Deus livrou ele do leão, Deus livrou ele do urso, que esse incircunciso filisteu veio afrontar os exércitos do Deus vivo, que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Aonde está a atenção de Davi? Na aliança que ele tem com Deus. Aonde está a atenção do exército de Israel? Em Golias. É por isso que Davi está em fé, porque a atenção dele está na aliança que ele tem com Deus. E é por isso que o exército de Israel está com medo, porque a atenção deles estava em Golias. Agora deixa eu te falar algo. Saul e o exército de Israel são hebreus, circuncidados e têm aliança com Deus. A mesma aliança que Davi tinha. Em Números capítulo 13, é narrado que Deus fala para Moisés enviar 12 espias para eles entrarem na terra de Canaã e espiar a terra que Deus iria dar aos filhos de Israel. A Bíblia diz que eles ficam 40 dias naquela terra, olhando a terra que Deus tinha prometido que daria para eles. Eu quero ler com você a partir do versículo 27, que é quando eles voltam desses 40 dias de espiar a terra e eles vão entregar o relatório para a nação de Israel. No versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak são um povo que tem lá. Os amalequitas é um outro povo. Habitam na terra do Neguebe. Os heteus são outro povo. Os jebuseus são outro povo. Os amorreus são outro povo. Habitam na montanha. E os cananeus, que também são outro povo, ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu quero que você preste atenção em onde está a ênfase do relatório daqueles 10 espias. Os amorreus, os heteus, os jebuseus, eles estão relatando sobre o povo. Mas quando você lê Números capítulo 13, no versículo 2, Deus diz para Moisés assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quando esses 10 espias vão dar o relatório, da boca deles só falam sobre o povo, mas Deus mandou eles espiarem a terra. Mas os relatórios dele é só sobre o povo. Em Números capítulo 14, no versículo 6, eu quero te mostrar onde está a ênfase do relatório de Josué e Caleb. E Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Onde está a ênfase? Onde está o foco do relatório de Josué e Caleb? Na terra. O que foi que Deus mandou espiar? A terra. O foco deles está onde? Na terra. Por que eles estão crendo? Porque o foco deles está no que Deus disse, na palavra de Deus. Por que os 10 espias estão com medo? Porque o foco deles está na circunstância, no povo. Fé ou medo é uma questão de onde você está se focando. Alguns estudiosos dizem que a nação de Israel nesse momento girava em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. O texto diz que esses 10 espias infamaram a terra diante dos filhos de Israel. Agora eu quero chamar sua atenção. 10 espias amedrontaram milhões de israelitas e fizeram com que eles não crescem e não entrassem na terra que Deus já tinha dito que ia dar. 10 espias. 10, só 10. Eu quero te alertar
para você tomar cuidado para Facebook, Instagram e YouTube não fazer a mesma coisa com você do que esses 10 espias fizeram com o povo de Israel. Só 10 espias fizeram com que milhões de pessoas não entrassem na promessa. Mas Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos faz entrar nessa terra. Eu te pergunto, o que agrada a Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que eu vou ter fé no meio dessa pandemia? Como foi que o medo do vírus chegou? Ouvindo muito sobre ele, pensando muito sobre ele, falando muito sobre ele. Como é que fé na palavra pode chegar? Do mesmo jeito, ouvindo muito sobre ela, pensando muito sobre ela e falando muito sobre ela. Em Provérbios capítulo 4, no versículo 20, Deus diz: filho meu, tu é filho de Deus? Atenta para as minhas palavras. Você sabe que atenta? Pega sua atenção e ponha de propósito. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. É Deus que vai pegar a tua atenção e os seus ouvidos para colocar na palavra dele? Não, meu querido. É você que tem que fazer isso de forma proposital. Porque aquilo que você põe atenção e aquilo que você escuta está no seu controle. Seja o que Deus quiser. O que Deus quer já está escrito na palavra. Põe a sua atenção na palavra e incline os seus ouvidos. É isso que é a vontade dele. Agora, se eu vou estar em fé ou em medo, depende do que eu estou me alimentando. Não depende de Deus, depende do que eu estou me alimentando. Jesus disse em Mateus 4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não diz que a gente não precisa de pão. Ele diz que nem só de pão viverá o homem. O pão alimenta nosso corpo, mas a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Do mesmo jeito que nosso corpo precisa ser alimentado, nosso espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Agora nós estamos dando pelo menos café, almoço e janta para o nosso corpo. E nosso espírito está comendo quantas vezes por dia? Aliás, ele está pelo menos comendo. Você sabe mais sobre coronavírus ou sobre cura divina? Você entende mais sobre crise financeira ou sobre a provisão de Deus? Então agora é pra eu viver tendo uma boia e virar um alienado? Não, mas é hora de você tomar cuidado com o que você está se alimentando. Uma terra prometida foi posta por Deus diante de nós, mas nessa terra tem gigantes. Você está medindo o tamanho do gigante ou o tamanho do cacho de uva? Escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like. Isso faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Seja abençoado na prática da palavra e até o próximo vídeo. Esse conceito errado que a gente abraçou faz a gente ligar choro à espiritualidade.